E aí pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou começar a falar sobre Revolução Francesa. Este tópico, este assunto, eu vou dividir em duas videoaulas. Nesta primeira videoaula eu vou falar sobre os antecedentes da Revolução Francesa. E na próxima videoaula eu vou falar da Revolução Francesa propriamente dita, suas fases, todos os seus momentos. Então, vamos lá! Quando nós falamos em Revolução Francesa, nós estamos falando de um dos principais fatos históricos da história recente do mundo. A Revolução Francesa, ela foi considerada pelos historiadores do século XIX tão importante que ela é considerado um marco, um divisor da história. Até a Revolução Francesa acontece aquilo que é conhecido como história moderna. A partir da Revolução Francesa começa a história contemporânea, que é o que nós vivemos até hoje. A Revolução Francesa, ela simboliza para o campo da política aquilo que mais ou menos a Revolução Industrial foi para o campo da economia. A Revolução Industrial, ela causou uma grande transformação na economia mundial, pelo menos da Europa naquele momento, e depois, gradualmente, ao longo do século XIX e do século XX, foi se espalhando para outros lugares do mundo. Mas a Revolução Francesa, ela foi um marco importantíssimo na história política mundial. Até a Revolução Francesa, na Europa, predominavam as monarquias absolutas. A Revolução Francesa foi um golpe no absolutismo da Europa, por mais que depois do fim do processo revolucionário veio a era napoleônica e depois houve um renascimento desse absolutismo na Europa. Dentre as principais influências da Revolução Francesa, pode-se citar a influência da filosofia iluminista sobre os revolucionários. Influência de filósofos como, por exemplo, Voltaire, que defendia a liberdade de expressão, dentre outras liberdades individuais. Montesquieu, que defendia um Estado dividido em três poderes, executivo, legislativo e judiciário, modelo de governo que acabou sendo adotado pela França após a Revolução. E ainda Rousseau, que dentre suas teorias destaca-se a ideia de que o povo poderia derrubar o governo e substituir aquele governo por outro, quando aquele governo deixava de atender os anseios e as necessidades do povo. Mas foi um impacto na história mundial que causou transformações duradouras. Inclusive, hoje, no Brasil do século XXI, nós ainda temos resquícios, sobretudo no campo do direito, da Revolução Francesa. Um dos campos mais impactados pela Revolução Francesa foi justamente o campo do direito. A gente pode elencar, para entender por que a Revolução Francesa aconteceu, três fatores importantes que a antecederam, os três principais antecedentes da Revolução. E o primeiro fator que pode ser mencionado foi uma desigualdade social que havia na França no período. A Revolução Francesa, ela foi um golpe num sistema social chamado de Antigo Regime. O que era o sistema do Antigo Regime? A sociedade francesa era dividida em três estados. Lá no primeiro estado estava o clero, que gozava de muitos direitos, não precisava pagar impostos. O clero, para quem não sabe, compreende os padres, os religiosos, enfim. No segundo estado estava a nobreza, que entre os integrantes do segundo estado estava o próprio rei, mas toda a corte, toda a nobreza da França, que também não pagavam impostos. E no terceiro estado estava o resto da população, que era o estado que sustentava os outros dois grupos acima, pois o terceiro estado era o único que pagava impostos. E esse terceiro estado, ele era extremamente diverso, era muito heterogêneo. Dentro do terceiro estado haviam camponeses, haviam trabalhadores urbanos e havia a burguesia que era a classe social, a classe ascendente com poder econômico no período, fazia parte do terceiro estado e ela tinha que sustentar os luxos da nobreza e também sustentar a ostentação do clero do primeiro estado. E logicamente a burguesia foi ficando cada vez mais descontente com esta situação. Um outro fator também que contribuiu para a Revolução Francesa, o segundo fator que eu vou citar, é uma crise econômica pela qual a França passava no período. Naquele período, a Inglaterra vivia
o auge, né, o advento da Revolução Industrial, estava se tornando uma nação economicamente poderosa, já era, né? E a França estava atrasada neste processo. Então a França ela estava correndo atrás da máquina e ainda estava passando por um processo de crise, de recessão econômica no período. Contribuía para essa crise os gastos exorbitantes da corte francesa, com coisas extremamente fúteis. Neste período, a corte francesa ela vivia no Palácio de Versalhes, que é um palácio que fica próximo de Paris, hoje é um museu lindíssimo, mas o Palácio de Versalhes ele virou residência da corte francesa ainda no século XVII e lá era o símbolo da ostentação da corte francesa. Festas caríssimas que às vezes duravam uma semana eram dadas em Versalhes, transformações no Jardim de Versalhes, transformações muitas vezes desnecessárias, e contribuindo ainda para toda essa crise econômica, a França resolveu participar da Guerra de Independência Americana, da Revolução Americana, a partir de 1776. A França, até para, de certa forma, para cutucar os seus adversários históricos, os ingleses, resolveram dar apoio para os Estados Unidos na sua Guerra da Independência, e o que foi muito caro para o governo francês. Esses fatores contribuíram para um crescimento da crise econômica na França no período. Os setores do primeiro e do segundo estado não estavam dispostos a contribuir para solucionar a crise francesa. Então, o ônus da crise, ou seja, o peso da crise, os gastos da crise, caiu sobre o terceiro estado através de cobrança de impostos. Então, cada vez mais, o terceiro estado teve que pagar mais impostos para sustentar a situação francesa, o que gerava, evidentemente, revolta no terceiro estado, já que, principalmente entre os camponeses, cada vez mais ele sobrava menos daquilo que eles produziam para eles. Eles começavam a produzir apenas, ficar só com o necessário para sobreviver e não sobravam recursos porque o governo tomava tudo através de cobrança de impostos. E para piorar a situação, o nosso terceiro fator que contribuiu para a Revolução Francesa foi uma crise de desabastecimento de alimentos, ou seja, falta de alimentos. Em 1788, a colheita francesa foi horrível. A França sofreu com algumas catástrofes naturais que prejudicaram muito a sua colheita, então houve um problema de falta de alimentos. O povo já estava com o fardo pesado dos impostos que eram cobrados ao terceiro estado e ainda estava faltando alimentos. Então, olha só, chegou a um ponto onde realmente não dava mais para aguentar aquele rei absolutista, para aguentar o Luís XVI, que era o rei da França na época. O povo se revoltou, a situação francesa ficou tão complicada que o rei Luís XVI resolveu convocar os Estados Gerais para decidir o que faria a partir dali, para decidir o futuro da França. O que eram os Estados Gerais? Estados Gerais eram representantes dos três estados, do primeiro estado, do clero, do segundo estado, da nobreza, e do terceiro estado, né, do povão, do resto que sobrava. Eles se reuniam em assembleia e eles iriam tomar uma série de decisões sobre o futuro da França. Acontece que houve um impasse com relação a como essas decisões seriam tomadas. O primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado tinha direito a um voto e o terceiro estado também tinha direito a somente um voto. Quando chegava uma medida que era desfavorável ao primeiro e ao segundo estado, o segundo estado votava contra. O terceiro estado sempre era voto vencido. E se a gente for olhar a sociedade francesa no período, o primeiro estado era cerca de 1% da população, o segundo estado era cerca de 2% da população e o terceiro estado compreendia 97% da população francesa. Então era muito desigual. O terceiro estado começou a exigir que houvesse uma votação pelo número de representantes, que era proporcional à população de cada estado. Então daí o terceiro estado conseguiria sempre vencer os votos. É lógico que os representantes do primeiro e do segundo estado não aceitaram. Então, o que os representantes do terceiro estado fizeram? Falaram, beleza. Eles foram para um outro lugar e proclamaram uma Assembleia Constituinte. Eles iriam elaborar uma nova Constituição para a França. Isso significa que eles estavam rompendo com aquele sistema
e eles iriam criar um novo sistema, um novo governo para a França, que a princípio iria manter o rei e tal, mas com maior representatividade para o terceiro estado. Correu a notícia que o rei francês, o Luís XVI, ele iria boicotar essa Assembleia Constituinte, que ele ia puxar o tapete dos caras. Então, o povo se revoltou, o povo foi para a rua, começaram revoltas nas cidades e no campo, mas um marco importante da Revolução Francesa, que marca definitivamente o início da Revolução, foi em 14 de julho de 1789, quando a população de Paris vai até uma prisão chamada de Bastilha e liberta os presos que estavam lá e ainda toma as armas que tinham lá. A Bastilha era uma espécie de prisão para onde eram mandados inimigos do rei, só que ela estava caindo cada vez mais em desuso. Só que a Bastilha ela ainda era um símbolo do absolutismo francês. Então, por mais que a Bastilha nesse período já não tinha a mesma importância que ela teve durante o governo de outros monarcas do passado, outros monarcas absolutistas, ela ainda era um símbolo do poder absolutista francês. Então, o povo tomar a Bastilha, invadir ela, matar os guardas, libertar os presos, haviam pouquíssimos presos no dia da tomada da Bastilha, simbolizou uma ruptura com o absolutismo e com o antigo regime e marca o início da Revolução Francesa. Mas o que acontece depois eu vou deixar para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima semana. Tchau!